Ô, Saravali, tem o Saragráfico, né? E como estávamos falando, o Bitcoin muito no radar dos investidores, principalmente depois dessa pancada que deu aí nos últimos tempos. O pessoal falando, vai passar de 100 mil dólares e vai passar muito. Sobre isso que falaremos? Exatamente. É o assunto da semana, né? A gente precisa pegar o mundo, né? Chacoalhar e achar alguma notícia boa. A notícia boa dessa semana é o Bitcoin, que vai se aproximando aí dos 100 mil dólares. Tem outros 100, inclusive, que a gente vai ver hoje. Que 100 que é esse, né? Que marca que é essa de 100? E a gente vai ver aqui, são 3 informações, basicamente do mesmo assunto, relacionado a Bitcoin, né? Então anotem aí, tá? Inclusive, se você quiser acompanhar, né? A gente, inclusive, tem uma cesta automatizada, mas pode colocar na tela já o primeiro gráfico, que a gente vai ver que 100 que é esse, não é o valor do Bitcoin, tá? É o valor do ETF. A gente consegue ver aquela linha tracejada, é o momento das eleições norte-americanas e a gente vê como a demanda pelo ETF, pelos ETFs, né, que a gente tem nos Estados Unidos, né, ao redor do mundo disponíveis, acabou de bater a marca de 100 bilhões de dólares, né? Então a gente consegue ver essa marca. Então é o 100, não é o valor do Bitcoin, que também está se aproximando dessa marca recorde, né? Até inclusive lá na MSX a gente tem uma cesta automatizada, a gente consegue também acompanhar essa forma. Quem quiser depois pode me chamar nas redes sociais, tirar as dúvidas, mas aqui eu estou falando desses 100 bilhões de dólares. Lembrando que são vários ETFs, né? Então a gente consegue ver ali que de fato a gente teve uma demanda de 10, 20, 30 bilhões de dólares ao longo desses últimos dias, e isso que impulsionou, né? Lógico que aqui é uma simples relação entre demanda e oferta, a gente bateu essa marca incrível. Ao longo dos próximos gráficos a gente vai ter a mesma informação, mas para você justamente comparar. Será que isso é muito? Será que isso é pouco, né, esse valor? Lembrando que a gente tem várias, vamos colocar assim, gestoras que detêm esses ETFs, né? Você pode operar por várias corretoras locais aqui no Brasil, internacionais. E a gente compara, por exemplo, o valor que a gente tem em ETFs, tá? Não é o valor total, não é o valor de mercado, é o valor em ETFs, por exemplo, com os ETFs globais, né, os principais ETFs de ouro, por exemplo. A gente consegue ver no gráfico que sim, né, o ETF do Bitcoin em termos de valor de mercado, de novo, estamos comparando ETF com ETF, né, já é tão quase representativo com o que a gente tem de ETFs de ouro, né, nessa comparação. Então, de fato, a demanda subiu muito, de fato também subiu muito pós-eleições ou pré-eleições já norte-americanas, justamente com essa expectativa de que, lógico, o mandato, né, a legislação de Donald Trump continue estimulando, possa estimular ainda mais esse mercado. Então todo mundo está comprando, o norte-americano está comprando, né? E o brasileiro também está aproveitando, até porque aqui lembra que é em dólar, né? Então em reais fica mais atrativo ainda, talvez a valorização tenha sido ainda mais forte. Tá? Então os ETFs bateram a marca incrível de 100 bilhões de dólares e até comparável aos ETFs de ouro. E por fim a gente tem uma tabela, né? Depois a gente pode disponibilizar nas minhas redes sociais, né? Nas redes sociais da BMC News. Aqui a gente tem como é que foi, né, em termos de ETF, quais são os maiores, né, e como está essa alocação, ou seja, a composição desses 100 bilhões de dólares. Tá? Então a gente tem aqui, de fato, a valorização, né, nas últimas semanas, nos últimos meses do Bitcoin, sobretudo pós-eleições, a demanda continuou muito forte e já tem algumas consultorias especializadas, como o Felipe perguntou, eu sei que vocês vão me perguntar pelas redes sociais ou por aqui também. Marco, para onde que vai? Tá? É muito difícil essa pergunta, mas se continuar essa demanda, algumas consultorias já estão projetando o preço da ordem de 150 mil dólares o Bitcoin ao longo dos próximos meses. Né? Esse ao longo dos próximos meses pode ser em 2025, 2026, mas de fato a demanda deve continuar muito forte. Então a gente consegue ver aqui a quebra. O que a gente está vendo aqui? Os ETFs de cada gestor, vamos colocar assim, a principal delas e a maior delas, quem que é? A BlackRock, a famosa BlackRock. Hoje a BlackRock detém, como a gente consegue ver aqui na tabela, o primeiro ali, o famoso, chama IBIT, né? É o mais negociado, mais conhecido, mas não é o único, não necessariamente o melhor, mas é o mais conhecido no mundo todo. Eles já estão batendo quase 50 bilhões de dólares aí, em termos de, como a gente consegue ver aqui nessa tabela, tá? E a gente tem toda essa lista completa, tá? Então, a gente acredita sim, né, em termos de diversificação, né? Então, quando a gente fala de estratégia de diversificação, a gente tem um relatório que a gente chama relatório de alocação, a gente continua sugerindo uma posição marginal. Até, inclusive, a própria BlackRock escreveu, né, um relatório recentemente, cerca de alguns meses atrás, antes de toda essa alta,
mostrando que o Bitcoin poderia ser uma das poucas alternativas de diversificação, ter muito cuidado com a volatilidade, mas nesse curto prazo a volatilidade tem sido favorável, ou seja, tem trazido um impulso aí para as carteiras. Quem tem ações no Brasil, quem tem títulos no Brasil, fundos multimercados, está desanimado, mas quem tem Bitcoin, pelo menos uma diversificação, está conseguindo surfar toda essa alta. Tá? Então eu respondi algumas das principais perguntas. A gente falou de 100, né? Não só do valor do Bitcoin, mas também 100 bilhões de dólares batendo aí o valor dos ETFs, né? E respondendo a pergunta para onde deve vir o preço. Não é a projeção minha, mas algumas consultorias falando que esse preço deve continuar e talvez bater 150 mil dólares ao longo dos próximos meses. Vamos ver em quanto tempo que chega lá, né? Talvez uma hora mais cedo, mais tarde chegue, mas né? Em quanto tempo chega? Já com essa velocidade aí, né? Quem diria que no final de novembro já estamos perto de 100 mil dólares aqui o Bitcoin.